No passado, a gente dizia assim, se você pensar no começo do século XIX, ainda até o começo do século XX, muito quando se falava de um país rico, né, assim, das riquezas de um país, então assim, olha, um país é muito rico quando possui muito ouro, muito petróleo, muito minério de ferro, muita terra fértil. Não que essas coisas não sejam riquezas, é óbvio que são. No entanto, já de algum tempo, principalmente a partir da metade do século XX para cá, a principal riqueza de um país é a sua tecnologia, é o conhecimento. Isso faz de um país ser rico de verdade, ter poder. A gente pode pegar, para exemplificar exatamente o que eu estou falando, e talvez seja o exemplo mais categórico, o caso do Japão. O Japão é um arquipélago muito pequeno, 50% do território japonês sequer pode ser habitado em função do vulcanismo, de terras muito altas, enfim, da questão dos terremotos. E o Japão não tem petróleo, os seus recursos minerais são muito parcos, não tem uma grande rede hidrográfica, e, no entanto, é um dos países mais ricos e desenvolvidos do mundo. Como é que um país como o Japão, sem petróleo, sem minério de ferro, sem ouro, sem muitas terras férteis, como é que o Japão se transformou numa das maiores potências do mundo e dos países mais desenvolvidos do planeta? Através do conhecimento. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, o Japão já tinha uma base industrial relativamente significativa para aquela ocasião, mas nada de extremamente expressivo. O grande crescimento econômico do Japão se dá a partir da Segunda Guerra Mundial. E qual é o caminho trilhado pelo Japão? O caminho do conhecimento, o investimento maciço em educação. E isto revolucionou a história do Japão. Portanto, aonde é que está a riqueza de verdade do Japão? Em seu conhecimento, na sua tecnologia. A partir daí, o Japão constituiu grandes multinacionais, passou a produzir produtos de alto valor agregado. Quando a gente fala de produtos de alto valor agregado, são produtos que, para serem produzidos, precisam de muita tecnologia, carros de último modelo, por exemplo, aparelhos eletrônicos, telefone, televisão, enfim, coisas desse tipo. A partir da década de 70, alguns países do leste asiático seguiram o caminho do Japão. Foi o caso da Coreia, de Hong Kong, de Taiwan, de Singapura. Observaram o que o Japão tinha feito e fizeram a mesma coisa, passaram a investir maciçamente na educação, que se transformou, obviamente, em conhecimento, formando pesquisadores, formando excelentes professores, dando oportunidade de educação para todo mundo, e se transformaram em países bastante desenvolvidos. Hoje, a gente poderia dizer que a Coreia do Sul, talvez vocês lembrem quando vocês estudaram geografia e história nas escolas, a gente pode dividir o mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Talvez a Coreia do Sul seja o único país do mundo que a gente pudesse dizer assim, era um país desenvolvido que era um país subdesenvolvido que nas últimas décadas se transformou num país desenvolvido. Como? Através do conhecimento. Na Europa temos vários exemplos nesse sentido, mas o exemplo talvez mais recente desse modelo seja a Finlândia. Até os anos 50 do século passado, a Finlândia era um dos países mais pobres da Europa e muito frio. Com investimento maciço em educação, em conhecimento, em tecnologia, a Finlândia transformou-se num país de alto desenvolvimento, com um padrão de vida invejável para praticamente 100% da sua população. Eu disse antes, na vez anterior que eu estive aqui, que nós temos uma dificuldade de copiar aquilo que dá certo lá fora, me referindo à questão do turismo. Mas na questão da educação, isso é emblemático. A dificuldade que se tem de copiar aquilo que já deu certo em vários países do mundo. E eu não estou dizendo, já disse isso várias vezes aqui, não é o caso de você ir lá
e pegar o modelo educacional do Japão e implantar no Brasil, ou o modelo educacional da Finlândia e implantar aqui, ou o modelo da Coreia do Sul e implantar aqui. Não se trata disso. Se trata de observar os objetivos e metas desses países, como eles colocaram a educação e o conhecimento como prioridade e trilharam esse caminho. Simples assim. Então, assim, aquilo que a gente precisa fazer aqui no Brasil não é reinventar a roda. Já está feito, já temos N exemplos de como isso se faz. Mas não há jeito. Porque, na verdade, se eu não me engano, era Darcy Ribeiro que dizia que a péssima educação no Brasil não era ao acaso, era um projeto. E eu acho que é. Se a gente observar como a educação é tratada no Brasil, a gente chega muito rápido a essa conclusão. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma longa matéria falando sobre a questão do orçamento federal para este ano. Foi cortado muita verba da educação no governo passado, principalmente da educação básica, inclusive na distribuição de livro, merenda e por aí vai. E aí estava se dizendo, né, que o governo precisa pedir uma autorização para gastar mais 100, 200 bilhões e tal, para dar conta de cumprir aquilo que prometeu na campanha. Mas é curioso que ninguém fala o contrário, né? Assim, olha, não é só uma questão de que nós precisamos mais dinheiro. E se a gente tivesse um projeto para reduzir gastos inúteis e desnecessários no Brasil? E aí sobraria muito dinheiro sem ter que cortar da educação, da saúde, não sei mais onde. Porque quase sempre quando se fala em cortar, é cortar na saúde, na educação e na segurança. Nunca se fala em cortar regalias. Então, é impressionante como, se a gente observa no Congresso Nacional, por exemplo, não se fala em cortar gastos, por exemplo, do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, do Judiciário, enfim, de tal forma que sobre mais dinheiro para investimento. Porque não há, assim, um economista estava dizendo que para esse ano, há aproximadamente no orçamento previsto, no orçamento federal, 20 bilhões para investimento. 20 bilhões para investimento num país de dimensões continentais como o Brasil, com o grau de problema que nós temos, com uma população de 215 milhões de habitantes, 20 bilhões de reais para investimento é nada. É absolutamente nada. Isso mal dá para fazer, por exemplo, a manutenção das rodovias brasileiras. Imagine você pensar em investimento de fato, melhorar escolas, universidades, melhorar hospitais, melhorar o sistema de saúde pública, enfim. Então, assim, às vezes é desanimador a gente imaginar que nós estamos no século XXI no Brasil e nós não conseguimos sequer olhar para aqueles países que dão certo e dizer assim, olha, aquilo que os caras fizeram dá certo, vamos tentar fazer isso aqui também, vamos fazer com seriedade. E os homens públicos desse país, claro que a gente não pode generalizar de forma nenhuma, mas uma boa parte dos homens e mulheres públicos desse país, que ocupam os poderes desse país, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas, seja no topo do Judiciário, seja em outras instâncias, as pessoas não têm um pensamento republicano. Elas acham que aquilo foi feito para o seu próprio bem, para o seu salário, para o seu bem-estar, para proteger o seu grupo, os seus amigos, a sua família, e não efetivamente pensar republicanamente o que fazer para melhorar o país. E nós não vamos conseguir isso tão cedo. Se a gente observar o Congresso Nacional que foi escolhido para o ano que vem, a gente vai ver que não é melhor do que esse. Se duvidar, nós tivemos pioras até significativas. E aí você tem essa quantidade de emendas que tem no Congresso hoje, para além das emendas individuais, que são de 15 milhões aproximadamente para cada deputado e senador por ano. Você tem as emendas de bancada, você tem as emendas de comissão e ainda você tem o famigerado orçamento secreto, as chamadas emendas de relator. Então, na verdade,
verdade, a maioria dessas pessoas vão para lá, não querem discutir de fato educação, saúde, segurança, como melhorar isso para todo mundo. Por quê? Porque a pessoa já sabe que se ela ficar destinando uma emendinha de 500 mil para um município X, de 1 milhão para não sei aonde, de 2 milhões para não sei aonde, de mais 300 mil para não sei quem, de mais 400 mil não sei para quem, ela já tem apoio garantido suficiente para a próxima eleição se reeleger novamente. Então, quando é que efetivamente nós vamos ter, políticos brasileiros em todas as instâncias discutindo política pública de verdade? E o resultado da última eleição mostra que aqueles que levam a política a sério, com cuidado com o dinheiro público, que tentam debater políticas sérias para a educação, para a saúde, para a segurança, que mostram transparência, comprometimento com a sociedade, o espaço para essas pessoas está se fechando. Porque, de um lado, você tem o radicalismo, e as pessoas que são eleitas dentro, desse discurso radical, do outro você tem aquelas pessoas que são eleitas e reeleitas, usando a máquina pública, usando emendas, usando o apoio do prefeito, o apoio do governador, o apoio de não sei quem. E a população, em grande parte, ela acaba perdida no meio disso, entrando nessa briga de torcida que se transformou em parte a política brasileira, ou então a mesma pessoa que reclama a vida inteira que a gente precisa de melhor política, a gente tem que mudar, etc., quando chega a eleição ela vai votar no sujeito que é da igreja dela, ela vai votar no sujeito que lhe fez um favor, que prometeu calçar a rua, que prometeu lhe dar um emprego, e por aí vai. Ou seja, ou a gente acorda para a realidade, ou nós não vamos conseguir mudar isso nunca, e vamos ser eternos analistas de Facebook, vamos ser eternos críticos de Instagram, sem um comprometimento real e de tentar entender e participar disso de uma forma mais efetiva e como verdadeiros cidadãos. Muito obrigado, deputado Dari, e uma boa tarde a todos.